Boa noite. Estima-se que a corrupção no Brasil provoque desvios na esfera governamental de cerca de 20 bilhões de reais por ano. Como evitar a corrupção? Como proceder para eliminar esse problema do nosso dia a dia? Você acha que a corrupção aumentou ou diminuiu nos últimos anos? É sobre este e outros assuntos que nós conversamos a partir de agora com o senhor Gil Castelo Branco, da Associação Contas Abertas. Boa noite, senhor Gil. Muito obrigada por atender ao nosso convite. Eu começo lhe perguntando e pedindo ao senhor que esclareça ao nosso telespectador como funciona o Contas Abertas, por que ele existe, é uma organização não governamental. Sim, o Contas Abertas é uma organização não governamental que foi criada em dezembro de 2005, não por acaso no dia 9 de dezembro de 2005, que é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Os princípios do Contas Abertas são fundamentalmente o seguinte: nós pretendemos dar maior transparência aos gastos públicos, porque entendemos que com essa transparência a sociedade possa, ela também, fiscalizar, acompanhar melhor os gastos públicos, quer dizer, e controlar, de uma maneira geral, o Estado, os dispêndios públicos. E a sociedade participando desse processo, com certeza nós vamos conseguir fazer com que haja uma melhoria da qualidade e da legalidade dos gastos públicos. Havendo essa melhoria, a gente vai supor que possamos ter mais recursos para investir em educação, segurança e saúde, enfim, as funções básicas do Estado. E dá para dizer se a corrupção aumentou ou diminuiu nos últimos anos no Brasil? Bem, essa pergunta é difícil responder assim de uma forma imparcial, isenta, apolítica, né? Até porque, de uma maneira geral, a corrupção, ela não tem recibo, ela não tem nota fiscal, né? Então, nós temos, assim, indícios que a gente precisa levar em consideração para poder fazer uma resposta aproximada em relação a isso. Por exemplo, se você fizer essa mesma indagação a alguma autoridade do governo atual, ela certamente vai dizer o seguinte: olha, na verdade a corrupção não aumentou. O que aumentou foi a exposição da corrupção, até porque o governo agora passou a combater mais a corrupção. Essa é a resposta padrão. Essa é a resposta clássica, é que verdade. O governo dá. Aliás, não só esse governo, como governos anteriores, né? Mas o que acontece é o seguinte: na verdade, se nós formos analisar os fatos mais recentes, nós não podemos dizer que tudo o que aconteceu assim de mais grave no Brasil nos últimos anos foi fruto de apurações que tenham sido realizadas pela Controladoria Geral da União, pelo Tribunal de Contas. Por exemplo, no caso do Mensalão, que foi o escândalo maior desse governo, veja que o escândalo do Mensalão surgiu através da denúncia de um deputado da base governista, a quem o presidente da República disse, inclusive, que daria um cheque em branco. O deputado cassado Roberto Jefferson. Roberto Jefferson. Posteriormente, nós tivemos o caso do publicitário da campanha do presidente, dizendo que ele, confessando que recebia recurso exterior de maneira talvez indevida, tanto que está sendo apreciada essa questão no Supremo Tribunal Federal. E também foi o próprio tesoureiro da campanha do presidente que afirmou que esses recursos do Mensalão saíam de um caixa 2. E nada disso teve, eventualmente, uma apuração prévia da Controladoria Geral da União. Então, esses fatos que vieram à tona nesse governo com muita intensidade, porque graves são, na realidade, eles provocaram, quer dizer, uma exposição muito grande do tema corrupção na mídia. Isso é indiscutível. Essa corrupção provocada na mídia constantemente, abordada na mídia, comentada na mídia, ela acaba gerando uma percepção de corrupção também maior. Isso também é verdade. Então, você está concordando com o argumento do governo, em certa medida? De certa medida eu concordo que essa exposição maior, isso inclusive é um fato que é reconhecido pelo próprio escritório da ONU de combate à corrupção, o Dr. Stuart Gilman. Ele reconhece que internacionalmente, nós não estamos falando só no caso brasileiro, assim, nessa percepção maior, quando a corrupção é mais exposta. Eles então mostram o seguinte: de fato, isso pode interferir na percepção que o cidadão tem a respeito da corrupção. Agora, essa percepção, por exemplo, se eu voltar ao governo Fernando Henrique, nós vamos pensar o seguinte: quando esse índice de percepção da corrupção foi divulgado, mais ou menos em 2001, 2002, eu me lembro até de uma frase do secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, que diz o seguinte: olha, não é pelo fato de que o hospital passou a ter mais leitos que nós temos que concluir que a doença aumentou. O que aumentou, o que melhorou foi o atendimento. Então, dessa maneira, o Everardo Maciel, à época, né, mostrava que também não teria havido um aumento da corrupção, e sim uma percepção maior. Então, essa resposta dos governos é mais ou menos uma resposta padrão quando aquele indicador de percepção da corrupção não vai muito bem. Então, de fato, é difícil se avaliar se aumentou ou não, porque, como nós estamos dizendo, você não tem como quantificar a corrupção. É muito difícil. Em todo o mundo, como é que você avalia se a corrupção está aumentando ou não? Você avalia normalmente com base em 3 fatores. Em primeiro, a exposição na mídia. Isso é um dos critérios, de ver se na mídia se comenta mais ou menos sobre a corrupção. Um segundo critério são pesquisas de percepção.
E essas pesquisas, naturalmente, por mais que você tente aprimorar as metodologias, elas são falhas, não são perfeitas. A metodologia pode ser discutida. E, em terceiro lugar, condenações na esfera penal, o que também não é fácil avaliar, porque nós teríamos que isolar das condenações aquelas que acontecem por causa da corrupção. Então, por exemplo, um argumento que o ministro Jorge Hage tem utilizado é a quantidade de demitidos no atual governo. Ministro Jorge Hage, ministro-chefe da Controladoria Geral da União. E, de fato, ele tem, assim, uma lista, ele chega a mencionar 1.800 demitidos num período relativamente recente. Mas, por exemplo, nessa mesma situação do governo Fernando Henrique, eu me lembro que um dos argumentos que era utilizado pelo secretário Everardo Maciel era dizer que nos últimos 5 anos, em torno de 2001 e 2002, a Receita Federal, somente a Receita, tinha demitido 110 funcionários. Então, veja só, os argumentos se assemelham, a situação é parecida. Se nós formos entender, baseado nesse índice de percepção da corrupção, aí nós vemos que o Brasil tem andado de lado, quer dizer, o índice não tem mudado muito. E aí, isso me faz lembrar o relatório da Transparência Internacional que diz que houve uma estagnação no combate à corrupção no Brasil. Será que é por isso? Esse índice, ele começou a ser divulgado em 1995, foi o primeiro ano de divulgação do índice, né? Esse índice é o seguinte, esse índice é baseado numa metodologia alemã, de uma universidade alemã. O economista que desenvolveu essa metodologia é um economista respeitado internacionalmente, Lambsdorff, né? E ele é aplicado pela Transparência Internacional, que é uma organização não governamental, mas a metodologia toda é de uma universidade alemã. Essa metodologia consiste basicamente no seguinte: eles consultam vários organismos internacionais e a respeito da percepção que eles têm da corrupção em inúmeros países. Portanto, é baseado em percepção. Em percepção. E é isso que é discutido e é questionado pelo ministro da Controladoria Geral da União. Que é discutido. Inclusive, ele diz assim, olha, esse indicador é leviano e irresponsável, foi ao ponto de ser tão duro assim. Afinal, a Transparência Internacional foi muito crítica, disse que a combate à corrupção estagnou-se no Brasil. O senhor acha que é verdade? Olha, se nós formos nos basear nesses dados da Transparência Internacional, de fato a corrupção teria sido quase estagnada e até teria aumentado um pouco, baseado nesses índices. Por quê? Porque no primeiro ano de divulgação dessa série, quer dizer, baseado nessas pesquisas, eu estava só tentando explicar um pouco ao telespectador como é que funciona essa pesquisa de percepção. Alguns organismos internacionais importantes, relevantes, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento da Ásia, o Banco de Desenvolvimento da África, o Banco Mundial, o Fórum Econômico Mundial, quer dizer, são diversas entidades que participam e fazem enquetes sobre a corrupção. Então você, veja bem, se você pergunta a um exportador que exporta para 3 ou 4 países se a corrupção no Brasil, ou em Angola, ou na França, ou no Chile, se é maior ou menor, ele tem uma percepção disso, é natural que ele tenha. E, então, baseado nesses índices, por exemplo, no primeiro ano da série, baseado nessa percepção, eles transformam essas opiniões numa escala que vai de 0 a 10. O 0 é o país mais corrupto, o 10 é o país menos corrupto, dentro dessa escala. Nessa situação, o Brasil, no primeiro ano dessa série, que foi em 1995, o Brasil teve uma nota que ficou em 2,7. Depois passou para 2,9, quer dizer, índices relativamente baixos, né? O Brasil depois melhorou, passou alguns anos e chegou a ter o melhor índice dessa série, que foi em 1999, quando ele chegou a ter uma nota de 4,1. Portanto, está se distanciando do 0, que é o ponto crítico. Que é o ponto crítico. Então, ele estava melhorando, digamos assim. Depois, quer dizer, nos anos mais recentes, acabou que nos 2 últimos anos nós tivemos uma nota 3,5. Quer dizer, a nota desse ano piorou. Então, quer dizer, se nós formos comparar, assim, médias, vamos dizer assim, de governos anteriores, desde que o índice começou, nós chegamos a ter uma média 4 no segundo período do governo Fernando Henrique. E agora, nesses 2 últimos anos, tivemos uma nota de 3,5. Agora, são valores de certa forma aproximados, quer dizer, por exemplo, no Brasil, no ano passado, estava na 72ª posição, num ranking de 180 países, e agora está na 80ª posição. Então não são variações também muito expressivas, quer dizer, que nós podemos às vezes atribuir a um erro da pesquisa, para mais ou para menos, a margem de segurança da pesquisa. Então eu acho que de certa forma o Brasil está, quer dizer, como referencial, nós temos a seguinte situação: entre 180 países do mundo, nós não estamos nem entre aqueles que, diríamos, teriam uma nota mais vermelha, que seriam os mais corruptos, e nem entre os menos corruptos. Nós estamos numa fase intermediária. No meio termo. Exatamente. Mas dá para melhorar muito. Dá para melhorar muito. E até eu acho que isso devia ser uma meta do governo. Eu entendo que o governo devia, por exemplo, pegar essa nota 3,5 e dizer, olha, num prazo de 8 anos, quer dizer, até um dos diretores do Banco Mundial, nessa área de governança, ele até coloca esse prazo de 8 anos como um prazo perfeitamente possível
para que o país possa evoluir nesse índice. E o país tomar isso como referência e tentar melhorar diversos indicadores. Estabelecer metas. Estabelecer metas. Isso acontece, você pergunta assim, mas alguém já conseguiu isso? Conseguiu. Por exemplo, agora nesse último índice, quais foram os 2 países que melhoraram substancialmente? Albânia e a Geórgia.